Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu tive que montar a terceira parte da aula sobre a Lua terrestre porque tá ficando longo o vídeo e é muito grande, realmente. Então eu acrescentei aqui algumas coisas mais sobre a Lua e vamos debatê-las aqui, ok? Então, essa é a parte 3 da Lua terrestre. Bom, apogeu e perigeu. Ó, lembra? A Terra está afastada do Sol, mais afastada é o afélio. A parte mais aproximada é o periélio. Assim também a Lua. A Lua mais afastada, apogeu. A Lua mais perto, perigeu. Gel é terra. Então, aí você tem mais ou menos a palavra a de afastado, de longe, distante, né? Perigeu, de perto, perto da Terra, ok? Assim, no apogeu, a gente chega a uma média de 406 mil quilômetros da Terra, 406.400 quilômetros da Terra. No perigeu, esse valor fica em torno de 356,8 mil quilômetros da Terra, né? 800 quilômetros da Terra. Então, seria mais ou menos o que? A gente coloca a distância de 406 mil quilômetros e outra 356.800 quilômetros. É o apogeu e o perigeu. Lembrando que na média, a distância da Terra dá 400 mil. A gente coloca assim, 400 mil a gente arredonda, mas na verdade é em torno de 384.400 e poucos quilômetros de distância da Terra. Ok? Então, isso aí é o perigeu, que é o mais perto, e o apogeu, que é o mais distante. Perigeu, perto. Apogeu, afastado. Legal? Bom, vamos dar sequência. A gente pensa que essa distância, como eu já tinha dito, ela é uma distância pequena. Para padrões do universo é pequena, mas do nosso sistema solar, veja, o nosso sistema solar, se você pegar todos os planetas e colocar entre a Lua e a Terra, eles cabem. Aqui tá, ó, tá a Terra, aí você tem todos os planetas da Terra, eles caberiam entre a Terra e a Lua. Então aqui você vê, ó, os gigantes gasosos e os três planetas que telúricos, né? No caso aí Marte, Vênus, Mercúrio, tá? E os gasosos aí, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, eles caberiam na órbita da Terra, dentro do sistema solar. Se fosse colocado nesse espaço aí, então esse espaço não é tão pequeno assim, né? É um espaço que tem o quê? 384 mil quilômetros na média, né? Na média. Mas, assim, é um espaço que é tão grande, tão distante, que caberiam essas pessoas, né? Lembre-se, a nave mais veloz, uma das mais velozes, a mais veloz seria a Parker. Mas se eu pegar, por exemplo, uma bem veloz, que é a Voyager, ou a New Horizons, andando em torno de 60 mil quilômetros por hora, elas gastam mais de 8 horas para poder chegar à Lua, mais ou menos. Então, por aí você tira que é uma distância muito grande, ok? Bom, aqui está apogeu, perigeu, aqui já está os planetas que caberiam dentro dessa distância, e aí está a Lua. A Lua tem uma característica, a atmosfera dela é muito pequenininha, né? Você vê que a atmosfera dela é atmosfera baixa. Eu tenho 75 quilos aqui. Na Lua seria muito mais leve em termos de peso, não de massa, tá? Nós já falamos sobre isso, né? Eu teria o que? Uns 13, 14 quilos. E o interessante é você perceber que ela é muito acidentada. Por que a Terra não é? Porque a Terra está viva.
os elementos da atividade geológica na Terra e encobrir o que já aconteceu no passado. Como a Lua não tem atividade geológica, o que acontece? O que aconteceu lá fica, tá? E a atmosfera é uma atmosfera que é muito pequenininha, então você não tem vento, não tem nada que possa deformar essa paisagem. Então, o que está lá praticamente fica pro resto da vida, entendeu? Então, essa é uma característica. Tanto é que as pegadas que o homem, que o primeiro homem tem na Lua, né, de 69, até hoje estão lá. A bandeira dos Estados Unidos não está lá, só que ela está desgastada pelo tempo, né? Ela foi, entre aspas, bateu de frente com os raios solares, com as tempestades solares, com gravidade. Tem a gravidade que interferiu, mas nem tanto. Mas tem a questão dos raios solares, da intensidade da radiação. Então ela foi perdendo aquela cor, mas a bandeira ainda está lá, ok? Bom, em 1969 foi a primeira vez que um homem pisou na Lua. Aqui estão os 3 astronautas que pisaram na Lua. O Neil Armstrong, tá? O primeiro homem a pisar na Lua, né? O Michael Collins, que ficou dirigindo a nave, mas ele não desceu. E o Aldrin, né? O Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. Depois disso, tivemos mais outras vezes na Lua. Na verdade, só foram 12 astronautas na Lua, até hoje, tá? Em 1977, a gente parou de ir, a gente foi até lá e não foi mais. Então, é uma coisa que deve ser lembrado, tá ok? Bom, a Terra é em torno de, vamos colocar aqui, nosso volume, né? É 49 vezes maior do que o volume da Lua. Nós temos 49 vezes maior o nosso volume do que a da Lua, né? E a gente chama atenção, por quê? Por que a Lua é tão importante? Porque ela estabilizou o nosso eixo, ela ajuda a estabilizar o eixo, ela altera o clima, ela altera a luminosidade conforme a fase que se encontra, ela influi nas marés, né? No hábito, na maneira como se comportam alguns animais marinhos, algas, mesmo terrestres, enfim. Sem a Lua, a gente realmente estaria numa fria, literalmente numa fria, ok? Então, vamos só lembrar. Porque agora a pergunta, por que então voltou à Lua? Pelo menos com o ser humano indo, né? Agora, talvez a gente tenha algumas missões que vai isso, mas, assim, do homem mesmo ir depois de 77 para cá, veja bem, os custos para ir à Lua são elevados. A prioridade das agências espaciais em outras coisas ligadas à astronomia, ligado à astronáutica. No caso, por exemplo, da NASA, ela preferiu ficar mais atento a Marte, à estação espacial. Então, essa é uma das coisas, né? A prioridade para outras áreas de exploração espaciais, tipo a estação espacial. O fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o fim da União Soviética já mais adiante, né? Essas mudanças do contexto político também influenciaram, tá? O foco em missões robóticas, ao invés de levar o ser humano, que é um risco muito grande, você começa a levar robôs, igual o caso de Marte, que foi as várias missões robóticas, né? E nós temos a Curiosity, Perseverance e etc. São exemplos. Acessos a esses lugares mais baratos com essa situação, né? São algumas características que ajudaram. Por fim, as dificuldades que a Lua tem. Ela tem uma camada de areia que, quando você pisa nela, ela levanta, ela ofusca, e ela atrapalha os equipamentos também. Não que tenha vento na Lua, porque não tem vento na Lua, ela não tem atmosfera praticamente. Então, mas assim, esse material, quando fica impregnado em alguma coisa,
ele tende a atrapalhar as máquinas, os equipamentos, né? Então, tem isso aí. Tem a questão da radiação solar, que é muito maior na Lua. Tem a questão de exposição aos raios actínicos. Por exemplo, aqui na Terra, nós tentamos proteger dos raios ultravioleta. Lá na Lua é mais ainda, porque não tem proteção. Ela não tem um campo magnético igual ao da Terra, né? Agora, sim, podemos voltar? Claro, quem sabe, né? Mas, assim, a princípio, lá pode ser uma base de observação avançada do nosso planeta, ou uma base de lançamento de foguete para outros planetas, como Marte, Júpiter, Saturno, etc. O que sair é mais barato, porque o escape da Lua é mais fácil do que o escape da Terra, tá? Já encontraram água em crateras ocultas na parte mais escura. Então o homem ele tem condições de explorar isso daí. Se contar novos minerais, né? Como a apatita, como o grafeno. Todos são muito importantes e podem ser utilizados. Né? A questão do gelo que é encontrado na Lua. Então, assim, podemos sim voltar à Lua. E eu acho que não demora muito não, ok? Vamos aguardar e esperar os próximos capítulos. Eu sou Kleber Caverna, falamos sobre a Lua da Terra, tá? E esse aqui é o final da terceira aula, espero que tenham gostado. E se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e é isso aí. Kleber Caverna na veia. Tchau, tchau.